Já fazia um tempo que eu estava pensando em gravar uma série sobre realização de metas. Na verdade, era uma série, vai ser uma série curta, ok? Não vai ser uma série onde eu vou vender alguma coisa, não vou vender nada no final da série, eu não vou pedir teu e-mail, não vou pedir para você clicar em lugar nenhum, ok? Eu só quero te dizer o seguinte, essa série vai te ajudar a sair do ponto A que você chegou hoje até o ponto B, que é onde você sempre quis chegar. E mesmo que em 4, 7 dias você não consiga chegar lá, pelo menos nesses 4 ou 7 dias você vai saber exatamente cada passo que eu faço para realizar minhas metas e que as pessoas mais bem-sucedidas no mundo fazem para alcançar as metas delas. Então, esse é o nosso primeiro episódio. E antes de começar, eu quero te dizer, escreve para mim, seja aqui no comentário ou seja no e-mail pedrovieira@universidadefinanceira.com. Escreve para mim quais são as suas maiores dificuldades em realização de metas. Quais são as maiores dificuldades que você encontra no percurso na hora que você está tentando realizar aquelas metas. Por que você acha que você não alcança seus sonhos? Até que ponto isso é culpa sua? Até que ponto é culpa do mercado externo, né, do seu ambiente, das circunstâncias? Até que ponto é culpa de um terceiro, de uma outra pessoa? Escreve para mim suas maiores dificuldades. Por quê? Porque não adianta nada eu simplesmente falar a minha experiência, falar a experiência das pessoas bem-sucedidas que eu conheço, porém não falar de você, não falar daquilo que dói aí em você, daquilo que tira o seu sono, daquilo que te perturba, ok? Daquilo que fica martelando na sua cabeça, que te impede de alcançar o sucesso. Então, eu quero estar em contato com você direto, eu quero falar para você, assim, olhando nos seus olhos como eu estou falando agora. Essa primeira aula é uma aula introdutória. Então, a partir da aula que vem, eu já vou começar a usar aquilo que você e outras pessoas escreverem para mim. Então, por favor, escreva para mim. Não deixa de escrever. Quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades na hora de você alcançar as suas metas. Eu quero saber disso para poder te explicar como você pode solucioná-las, ok? Então, a gente vai fazer uma série de 4 a 7 dias. Eu ainda vou resolver isso ao longo do caminho. Depende de quão boas sejam as sugestões que eu vou receber no meu e-mail e aqui nos comentários. Enfim, mas hoje é a nossa aula introdutória, como eu disse. Então eu vou te dizer os primeiros passos para a realização de metas. Entenda um negócio. Quando você vai construir um prédio, a primeira coisa que você faz é identificar o terreno. Então, por exemplo, vamos supor que o seu terreno, você comprou um terreno para construir um prédio para você. E esse terreno está todo sujo. Qual é o primeiro passo para a construção do terreno? É cavar e colocar os firmamentos, não é verdade? Você coloca os fundamentos do prédio ali, firmamento, fundamento, enfim, aquilo que vai sustentar a subida do prédio, então você depois começa a construí-lo. Porém, se o terreno está todo sujo, quais são as chances de você cavar para colocar os firmamentos e cair sujeira dentro dessa base, dentro desse poço? É muito grande, não é verdade? Então, o primeiro passo no terreno não é cavar o firmamento. Não, o primeiro passo é limpar o terreno. Então, você precisa identificar quais são as coisas que vão te atrapalhar a conquistar essa meta. Lógico, você já deve ter definido uma meta. Se você não definir uma meta, se você não sabe nem por onde começar, simples. Basta que você entre na nossa área de membros grátis, ok? Não vai pagar nada por isso. Tá aqui, o primeiro link da descrição é a área de membros grátis. E você vai assistir lá uma palestra de planejamento eficaz, ok? Nessa palestra de planejamento eficaz, você vai aprender a fazer um planejamento, definir uma meta, enfim, tem outras palestras lá também muito interessantes sobre esse assunto. Agora, depois de definir essa meta, você precisa identificar quais são os potenciais desafios que você vai enfrentar nessa aquisição de metas. Muita gente, por exemplo, pode ter saído do emprego para começar um outro negócio. Outras pessoas podem resolver sair de casa para começar uma família. Enfim, independentemente da meta que você tenha, com certeza existem desafios que você já sabe que vai enfrentar. Então não negligencie esses desafios. Não comece a cavar o seu firmamento para poder já começar a construir uma família. Não comece a cavar o seu firmamento para começar a construir um negócio. Não, calma. Primeiro, identifica o terreno. Olha para o terreno, o que você precisa limpar? Ali no cantinho está sujo, ali no cantinho tem algumas rochas, algumas pedras. A gente precisa remover isso, para que a gente possa cavar os firmamentos dessa nossa base, desse nosso percurso, para poder construir esse prédio e alcançar essa meta, né? Construir esse sonho que a gente sempre quis construir de uma forma limpa, de uma forma que a gente não vai cavar e vai cair impureza lá dentro, porque isso vai prejudicar a nossa construção de metas. Então, você precisa identificar o que vai te atrapalhar. O que no teu terreno precisa ser limpo? Você mais do que ninguém sabe disso. Eu quero te pedir que você liste no papel
todo e qualquer desafio que te venha à mente e que pode te impedir de alcançar a sua meta. Todo e qualquer desafio que pode te atrapalhar de conquistar aquilo que você quer conquistar, que pode te atrapalhar de chegar onde você quer chegar. Então, o primeiro passo é esse. Olhou para o terreno, de acordo com a sua meta, o que pode te atrapalhar, o que pode te impedir, o que pode obstruir a sua passagem. Você vai identificar isso. Depois de identificar, você vai colocar embaixo nessa folha de papel formas que você pode lidar ou se livrar de cada empecilho desse. Lembrando que alguns empecilhos não tem como você se livrar. Porém, pela sua saúde emocional, mental e física também, é preciso que você aprenda pelo menos como lidar com esses desafios, lidar com essas obstruções. Muitas vezes a obstrução vai ser alguém da sua família. Isso é verdade, tá? Isso é muito comum. Muitas vezes a sabotagem está dentro da nossa própria casa. E eu sei disso, eu sei disso. A questão é, você não tem como se livrar, não é verdade? Por favor, você não tem como se livrar, ok? A questão é, você tem como saber lidar com isso. Você tem como focar na sua meta mais do que focar na sua obstrução. E eu vou ensinar para você isso ainda nessa aula. A questão é, você precisa aprender duas coisas, como se livrar e como lidar com essa obstrução, com esse desafio, com isso que vai te atrapalhar, com essa situação que vai te atrapalhar. Como lidar com essas situações? Como lidar com as obstruções, com os desafios, com aquilo que está atrapalhando a gente de alcançar as nossas metas? Simples. Se a sua meta for grande o bastante, relevante o bastante para você, se ela for ética, se for algo que não fira nenhum valor de ninguém ao seu redor, é muito fácil você entender aquela meta e explicar aquela meta para as outras pessoas, ok? Por quê? É muito simples. Quando eu resolvi abrir o meu próprio negócio, e sair do meu emprego, aquilo estava tão claro na minha mente que quando as pessoas vinham me questionar, na hora elas tomavam uma. Não eram fora, nem nada, mas na hora elas tomavam uma explicação minha. E era uma explicação tão bem dada, porque eu sabia, eu dominava o que estava acontecendo comigo. Era uma explicação tão bem dada que as pessoas, algumas passavam a me apoiar, outras passavam a me respeitar e outras continuavam sem me entender. Porém, se eu não tivesse uma explicação clara para dar para essas pessoas, eu posso falar com toda a certeza do mundo, as pessoas continuariam sem me entender, ok? Continuariam sem me entender. Não teria aquelas que me respeitam, eu não teria também aquelas que me apoiaram. Então, eu preciso que você entenda isso. Você precisa ter clara a sua mente, a sua meta. A sua meta precisa estar na sua mente de uma forma clara, de uma forma coesa, ok? Que você enxergue todos os processos, do início até o final, e ela precisa ser algo que te motive, para que você possa passar isso para as outras pessoas. As pessoas, elas não querem nos obstruir, elas não querem ser um empecilho, elas não querem nos atrapalhar. A verdade é que muitas pessoas acabam nos atrapalhando, nos obstruindo, nos impedindo. Por quê? Porque elas nos amam. Parece estranho, né? Mas essa é a mais pura verdade. Elas nos amam e elas se importam conosco. E normalmente é isso que faz com que elas fiquem ali sempre nos questionando, sempre nos colocando para baixo, sempre perguntando, e aí, cadê teu sonho agora? E etc. Porque elas se importam conosco. É difícil de entender, né? Mas com certeza você sabe lá no fundo que isso é verdade. Então, a melhor forma de lidar com isso é você ter claro a sua meta, saber onde você quer chegar, saber explicar isso para as outras pessoas, saber se posicionar com relação a isso. Outra coisa, outra forma de você lidar com essa situação, depois a gente vai falar como se livrar de outras situações, ok? Mas lidar com essas situações que você não pode se livrar é resultado. Resultado. Você precisa, desde o início, já ter algum tipo de resultado. Você precisa, desde o início, já mostrar algum tipo de mudança. Muitas pessoas só vão parar de encher o seu saco, desculpa essa expressão, tá? Mas é a verdade. Muitas pessoas vão parar de encher o seu saco quando você começar a mostrar algum tipo de resultado em direção a essa meta. Aquelas pessoas que te estavam impedindo, que estavam enfim, falando um monte de coisa no seu ouvido, te atrapalhando, te colocando para baixo, elas só vão mudar essa visão, elas só vão parar de fazer isso que elas estavam fazendo, que é chato pra caramba, tá bom? Se você é uma pessoa que faz isso, cara, por favor, para, você não tá ajudando ninguém. Mas essas pessoas só vão parar de fazer isso quando você começar a apresentar algum tipo de mudança, algum tipo de resultado voltado para sua meta. Agora, olha só que interessante. Muitas pessoas acham o seguinte, poxa, Pedro, então eu estou saindo do meu emprego para abrir um negócio e eu vou ter que mostrar para elas então que eu estou ganhando dinheiro? Bom, isso seria ótimo, tá bom? Porém, a gente sabe que não é tão rápido assim, não é tão fácil assim. Mas mostre algum tipo de mudança.
Por que você não saiu do seu emprego? Agora quer abrir um negócio e se torna bem mais responsável do que você era antes, bem mais obstinado do que você era antes. Essa foi a forma que eu usei. Essa foi a forma que eu usei para impactar a minha família. Eu saí do meu emprego, mas eu comecei a trabalhar tantas horas. Olha só, no meu emprego eu trabalhava 8 horas em pé o dia inteiro. Caramba, quando eu saí do meu emprego eu comecei a trabalhar 15 horas todos os dias. Então isso já era uma mudança. As pessoas se sentiam envergonhadas de chegar para mim e falar alguma coisa e fazer alguma gracinha. Entendeu? Se sentiam envergonhadas. Por quê? Porque eu estava me esforçando muito mais. Olha só, vou te falar a verdade. Do meu emprego até eu ganhar algum dinheiro, ou seja, até eu ter algum resultado monetário, financeiro, demoraram 9 meses. Foram 9 meses sem ganhar um tostão. Eu perdi relacionamento, eu perdi amigos e diversas outras coisas que eu gostava de fazer, como academia, diversas outras coisas. Meu estilo de vida foi lá pro buraco. Eu fiquei zerado, fiquei muito, muito, muito dependente mesmo da minha mãe. Então, assim, isso é horrível para uma pessoa que tem 19, 20 anos, na verdade. Mas depois de 9 meses eu tive meu primeiro resultado financeiro. Porém, nesses 9 meses, eu estava trabalhando, eu estava ralando, eu estava aprendendo, eu estava me dedicando, eu estava indo para a rua, eu estava botando suor na minha testa. Então você precisa entender e anotar aí quais são as coisas que eu posso mudar para que as pessoas comecem a ver um resultado em mim. Ah, Pedro, mas eu não me importo com as pessoas. Mas as pessoas se importam com você, cara. Por mais egoísta que a gente seja, as pessoas se importam com você. Então você precisa mostrar para as pessoas que você está bem, sim. Você precisa mostrar para as pessoas que aquela sua meta alegra. Por quê? Porque se você não fizer isso, as pessoas vão encher seu saco. As pessoas vão te perturbar e vão mostrar para você que você tem um outro caminho mais seguro, que você não deveria sonhar tanto assim, que não está na hora de realizar, vai com calma, enfim, de qualquer jeito as pessoas estão lá jogando lixeira, jogando lixo, na verdade, dentro do seu terreno, fazendo seu terreno de lixeira. Então, essas são as duas maneiras de lidar com as obstruções, explicando claramente a sua meta, quando aquela sua meta te motiva, quando aquela sua meta está clara na sua mente, ok? E também mostrando algum tipo de resultado, não só financeiro, não só tangível, mas também intangível, ou seja, aquele resultado através de uma mudança, já que você já pode mostrar a partir de hoje, ok? Agora, como se livrar das pessoas? Bom, algumas pessoas sabem o que é uma erva daninha. Uma erva daninha crescia junto ao mato, sei lá, ao capim. Vamos falar do joio e do trigo, ok? O joio e o trigo. O trigo era aquilo que, enfim, é uma commodity muito importante e responsável por fazer o pão e etc, e muitas coisas. Agora, nas plantações de trigo, muitas vezes nasce o joio. O joio nada mais é do que algo muito, muito, muito semelhante ao trigo. É quase imperceptível a diferença entre os dois. Claro, para a gente que não é agricultor, é mais imperceptível ainda. Você precisa entender o seguinte: o trigo deve permanecer. As pessoas que a gente ama e que estão servindo de obstrução, estão, enfim, nos atrapalhando, nos impedindo de chegar onde a gente chega, estão minando a nossa mentalidade, essas pessoas precisam ser mantidas. Elas são trigo. Porém, existem outras pessoas, existem outros relacionamentos, existem circunstâncias, existem ambientes, existem amizades que são joio. E o joio precisa ser arrancado. Precisa ser arrancado. Eu tinha várias amizades, eu tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa muito fácil de me socializar. E isso até já é motivo de briga, às vezes, dentro do meu próprio relacionamento. Tô abrindo o jogo pra vocês aqui, e aí não conta pra ninguém. Então, eu sou uma pessoa muito fácil de me socializar. Porém, nem todas as amizades que eu tenho eram amizades de qualidade. Quando eu larguei meu emprego, que eu precisei parar de me relacionar com essas pessoas, no caso, vê-las toda hora, gastar dinheiro com elas, sustentar o estilo de vida que eu sustentava quando eu trabalhava, muitas pessoas se afastaram. Muitas pessoas desanimaram. Muitas pessoas, sinceramente, sumiram. Muitas pessoas me tinham como uma ideia de sucesso. Por quê? Porque eu saí do emprego explodindo. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. E aí eu comecei a cair. Eu não cheguei em lugar nenhum. Eu não cheguei em lugar nenhum durante 9 meses. E aí, as pessoas que se juntaram comigo, me apoiando, dizendo que eu ia chegar lá, essas pessoas sumiram. Graças a Deus, porque se elas não tivessem sumido, eu ia ter que sumir com elas. Então, as suas amizades, algumas amizades são tóxicas, você vai ter que se livrar. Alguns relacionamentos são tóxicos. Eu me livrei de dois relacionamentos nesse período. 2 relacionamentos tóxicos, nesse período em que eu fiquei sem dinheiro nenhum, ok? Antes do trabalho e um pouquinho depois do trabalho.
algumas coisas que você ouve, você precisa se livrar. Algumas coisas que você pensa, você precisa se livrar. Como você vai fazer isso na prática? Muito simples. Você precisa ter a sua meta como um valor seu. Entenda bem, o que é um valor? Um valor é algo no qual a gente baseia os nossos passos, ok? A gente baseia as nossas tomadas de decisão. Se existe um celular do meu lado no ônibus que caiu do bolso de alguém, o meu valor vai me dizer se eu vou pegar aquele celular e colocar no meu bolso e levar para minha casa, ou se eu vou pegar aquele celular, entregar para o cobrador e falar bem alto para o cobrador: olha, alguém deixou esse celular aqui no banco, entrega lá no achados e perdidos da empresa. Bem alto, né? Para que o cobrador não faça o que eu ia fazer. Então, o meu valor, ele vai pautar a minha tomada de decisão. É preciso que a sua meta se torne um valor. Por quê? Porque o que você pensa, o que você vê, o que você ouve, o que você fala, as pessoas que você se relaciona, tem que estar de acordo com esse valor seu. Tem que estar de acordo com essa tomada de decisão sua. E não se importe de 50 amigos seus se tornarem 4. Hoje eu tenho 7 grandes amigos, 7 irmãos, cujas namoradas eu chamo de cunhadas, porque são irmãos mesmo. 7 irmãos que estão comigo, que lutam junto comigo, que me ligam, que perguntam de mim, que se importam comigo. E eu não ligo para os outros 30 amigos que eu perdi, porque esses 7 fazem valer a pena. E às vezes você não vai ficar com 7, às vezes você vai ficar com 4, com 3, com 2, com 1. Mas se for orientado para a sua meta, se a sua meta está clara, se a sua meta realmente vale a pena, isso vai valer a pena. Essa tomada de decisão, essa sua poda, ok? Esse seu arrancar de trigo vai valer a pena. Porque quando você se livra de algo que estava te intoxicando, você consegue chegar em algum lugar muito mais facilmente e rapidamente. Por quê? Porque é muito mais fácil você respirar quando você não está intoxicado, quando só tem oxigênio no ar. É muito mais difícil você respirar com o nariz no cano de descarga de um ônibus, não é verdade? Então, tira o nariz do cano de descarga do ônibus. Se livra desses relacionamentos tóxicos. Vai respirar oxigênio. Porque isso vai fazer com que quando você suba a montanha, como a gente vai subir a montanha durante esses 4 ou 7 dias, isso vai fazer com que você suba de uma forma muito mais prazerosa e de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz. Então, eu vou resumir tudo o que você tem que fazer aqui. Primeiro, assistir a nossa palestra sobre planejamento eficaz lá na sua área de membros grátis, ok? Lembrando, é grátis. Você vai definir a sua meta. Depois de definir a sua meta, você vai olhar para o seu terreno e vai identificar, vai anotar quais são os possíveis desafios que você vai enfrentar na sua caminhada. O que você tem que fazer para limpar esse terreno? No caso, quem está te impedindo? O que pode ser um empecilho para você? O que pode ser uma obstrução para você? O que pode ser uma pedra no meio do caminho, uma sujeira? Quem é que joga lixo no seu terreno constantemente? É sua mãe? É seu pai? É seu cônjuge? É sua namorada? É seu namorado? É seu esposo? É sua esposa? É seu amigo? É sua amiga? É seu irmão? É sua irmã? Quem é que joga lixo no terreno? Quem é que joga lixo no seu terreno, na sua mente hoje em dia? Identifica isso. Não significa que você não ama. Significa só que você está começando a identificar quem você vai dar mais ouvidos e ao que você vai dar mais ouvidos ou não, ok? Depois disso, você aprendeu aqui como lidar com as pessoas que você, com trigo, com aquelas pessoas que você não pode arrancar da plantação, mas que mesmo assim estão te impedindo, com aquelas circunstâncias que você não pode arrancar da plantação, por exemplo, o seu emprego, e você depende do seu emprego para viver, você não pode arrancar, é trigo, ok? Não é joio, é trigo. Então, você precisa manter aquilo dali, mas aquilo dali não está te satisfazendo mais, porém você tem que aprender a lidar com isso. E como é que você lida com isso? Tendo claro a sua meta, tendo claro e vívido em você a sua meta, podendo explicar essa meta para qualquer pessoa, impactar a pessoa com a sua visão de sonho, com a sua visão de meta, com o quanto você deseja realmente realizar essa meta. E a outra forma de lidar com as pessoas que você não pode tirar, caramba, eu esqueci agora. Eu tô falando demais, né? A aula ficou bem longa. Mas enfim, vamos falar então das pessoas que você tem que livrar, ok? Das pessoas que você tem que se livrar. Identifique quem é trigo e o que é joio, ok? Aquelas pessoas que você que estão te intoxicando, aquelas pessoas que você não precisa manter consigo durante toda a caminhada. Essas pessoas você vai ter que arrancar da sua plantação. Essas pessoas você vai ter que arrancar da sua plantação. Por quê? Porque você está com o nariz no cano de descarga do ônibus, respirando aquele gás carbônico. Ok? Isso é um relacionamento tóxico, isso é uma circunstância tóxica, isso são palavras tóxicas, ideias tóxicas, coisas que você vê
seja na televisão, seja em qualquer lugar, na sua comunidade, tóxicas também. Então você tem que se livrar disso o máximo possível. Mas antes de se livrar, você tem que identificar o que é. Se você não identificar, você não tem como se livrar. Isso é óbvio, isso é claro. Então, eu queria que você fizesse esse exercício hoje. Esse é um exercício de introdução. Hoje a gente está identificando o terreno e está limpando o terreno. Amanhã nós vamos começar a falar sobre cavar e colocar os firmamentos para a gente poder subir o nosso prédio e começar a realizar a nossa meta. Ok? Um grande abraço para você. Não se esqueça de deixar o seu comentário e enviar um e-mail para mim com as suas dificuldades em alcançar metas. Pode ser sincero, eu respondo e-mail, eu leio e-mail, eu respondo comentários, eu leio comentários. Eu não sou como o educador financeiro que você vê por aí. Não, a gente é uma empresa aqui na Universidade Financeira. Nós somos uma empresa responsável com o nosso público, responsável com você, com o nosso aluno. A gente trata você pelo nome. Aqui você não é um número, aqui você não é um view, aqui você é um aluno, aqui você é alguém. Um grande abraço para você, eu estou esperando o seu comentário. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.